anos não tinha-se mais essa obrigação. Hoje tem, voltou a ter. Essa obrigatoriedade, caso tu não ofereça a vaga, o município ou o Estado, né, o Conselho Tutelar ele pode mobilizar o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai para cima do Poder Público Municipal, o estadual, ele é obrigado a oferecer vaga. Obrigado. O ensino médio também, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que norteia, que organiza, que é a Constituição da educação no país, né? Lá está instituído e estatuído a obrigatoriedade de também oferecer, né, o ensino médio, né, para os nossos educandos e a própria educação de jovens e adultos, para aqueles que não tiveram em tempo chamado normal, nessa idade normal, que seria dos 4 até os 14, 15 anos, completar um ensino fundamental, né, e o ensino médio. Eu, por exemplo, se queira voltar a estudar, não completei, de repente não completei um ensino médio, né, eu posso voltar. Assim, tu tem esse direito garantido pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Base, pela própria Constituição Federal. Só que isso acontece muito, viu? As pessoas depois de uma idade despertam o interesse para voltar para os estudos. Alguns por interesse e outros por absoluta necessidade. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele está cada vez mais, exatamente por isso, a perda de direitos, né? O quanto foi restringindo o mercado de trabalho, ele é cada vez mais exigente da qualificação. Cada vez mais. Hoje, para te conseguir botar um menino para empacotar compras no supermercado, ele tem que ter pelo menos o ensino fundamental. Sem ensino fundamental, ele não consegue o emprego, né? Então, qualquer tarefa hoje te exige ensino fundamental ou médio. Né? Se tu quer te emancipar, se tu quer melhorar... E aí eu te digo assim, ó, a gente foi chamado a atenção de que essa modalidade... Porque eu estava dizendo o seguinte, então, o ensino fundamental e médio ainda tem essas exigências, né? Tu pode recorrer ao setor judiciário, ao Poder Judiciário, e ele vai exigir a vaga do Poder Público, mas a EJA... é a Educação de Jovens e Adultos, por isso ela é a EJA. Tu, como um adulto, dificilmente tu ia conseguir que alguém te desse atenção se tu quisesse uma vaga e não tivesse e fosse requerer isso judicialmente, por exemplo. Tu entende? Porque tu é um adulto. Então já fica renegado a segundo, a terceiro plano. E nós dizemos mais, esta modalidade de educação, na minha opinião, ela é a última oportunidade de emancipação do indivíduo, do cidadão, da cidadã, da sua vida. Porque se ele não conseguiu fazer em tempo normal, tido normal, Andrei, o fundamental e o médio, e ele precisa daquilo ali daqui a um pouco para conseguir melhorar a sua qualificação, para conseguir um emprego melhor, um salário melhor, para poder oferecer uma condição melhor de dignidade de vida para os seus familiares, aquela pode ser a última oportunidade dele. Então, como é que tu não vai oferecer? Se ele não teve a oportunidade de ficar lá, se ele não teve a oportunidade de ficar no tempo normal que ele precisava, se muitas vezes ele teve que trabalhar quando tinha 13, 14 anos, para ajudar a família. Então, isso é uma realidade hoje brasileira. Nós estamos tendo índices que têm se agravado nos últimos anos, de novo, do analfabetismo e do analfabetismo funcional, que é aquele que mal consegue interpretar o que lê, né? Exatamente porque muitas dessas pessoas estão ficando à margem da educação. E aí, por conta disso, nós criamos, então, tivemos a anuência, a aprovação da comissão especial para tratar das vagas da EJA no Estado do Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa me conferiu esta possibilidade, né? Ela é uma comissão institucional da Assembleia. Eu estou com os servidores da Assembleia percorrendo o Estado comigo. A audiência ela é toda gravada, ela é decupada. Destas audiências, né, sairá um relatório para a Assembleia Legislativa que deve ser aprovado pelos membros da comissão. Depois, esse relatório ele é transformado em uma publicação e, via de regra, o relatório ele faz indicações, orientações, né, à Secretaria Estadual de Educação e às Secretarias Municipais de Educação, às prefeituras e ao Governo do Estado. E podendo, inclusive, chegar a orientar e a cobrar do Poder Federal também, né, aquilo que entender que tem que ser cobrado. Porque para nós isso hoje é vital. No momento de desmonte tão grande de políticas públicas, nós temos que garantir algumas coisas, né? Então nós estamos pegando aquilo, a gente tem que fazer escolhas, inclusive, daquilo que é o mais frágil. E por incrível que pareça hoje, a EJA ela é das modalidades de educação a mais frágil. A que tem menos pessoas defendendo.
apoiando? Exatamente porque é para adulto, tu entende? Então, e nós achamos não, aí os números estão comprovando, Guto, que é uma intrínseca relação entre baixa escolarização ou subescolarização com subemprego ou desemprego, né? E esse desemprego ou subemprego, ele está intrinsecamente ligado ao aumento da violência e da criminalidade no nosso estado. Especial e particularmente em cidades metropolitanas como é a da onde eu venho, a minha cidade. A minha cidade, ela tem os índices hoje, né? Foram índices que a gente trabalhou muito quando eu tive a honra de ter sido prefeita lá. Fui prefeita de 96 a 2000 e de 2001 a 2004, né? Foram 8 anos, saí de lá com quase 80% de aprovação. E a gente trabalhou muito fortemente no sentido esse de ofertar possibilidades de emancipação daquela comunidade, daquele povo, né? Que é um povo sofrido, metropolitana Porto Alegre, uma cidade que é dormitório, que não oferece emprego, né, para a maioria dessa população. Mais de 100, 120 mil habitantes diariamente se deslocam para fora da cidade para ganhar o seu pão, tu entende? Para trabalhar. Né? E ela tem um dos mais altos índices, uma das mais baixas escolarizações do estado. Oportunidade de se educar, de se preparar, de se formar, porque também as famílias muito empobrecidas botam as crianças desde cedo a trabalhar, a ajudar as famílias. E abandonam o estudo. Não tem como, né? Não tem como não abandonar. E passa-se muito trabalho lá, Alvorada até hoje passa-se muito trabalho. E não é por acaso que esses índices que percorrem a história dessa cidade, que é uma jovem cidade, que tem apenas 53 anos de vida, Alvorada, né, de vida emancipada, ela se emancipa do município de Viamão. Alvorada era território de Viamão. Não é por acaso que está intrinsecamente ligado aos mais altos índices de violência e criminalidade do estado. Então nós estamos comprovando, mostrando a Alvorada como um case, mas não só a Alvorada, boa parte da região metropolitana, elas são cases importantes, onde tu vê altos índices de violência, tu pode ir lá conferir nos números, tu vai achar baixos índices de escolaridade, tu vai achar baixa renda, baixa capacidade de subsistência, de sobrevivência, né? Então, nós estamos trabalhando muito por isso também, tu entende, Guto? Eu estava ouvindo a senhora falar sobre isso. Como a gente vive aqui, Andrei, o contrário disso, o avesso dessa situação. Eu via tu falar e dizer que as pessoas lá saem da cidade para ir trabalhar fora da cidade. Aqui, nós em Ibirubá, por mais problemas que a gente tem, eu vivo dizendo, olha, nós estamos no céu, tanto na saúde, trabalho, educação. As escolas infantis, eu tive a honra as pessoas de estar em inaugurações com as infantis. Eu digo para os meus filhos, maravilhoso. Eu digo, gente, dá vontade de pegar a família e vir embora para minha terra natal, largar tudo e vir para cá. Parem de reclamar. Nós estamos no céu. É o que eu ia dizer quando tu dizia que lá várias pessoas têm que sair da cidade para ir trabalhar. Aqui não, aqui é o contrário. As outras cidades, as outras pessoas que vêm para cá, né, no trabalho. Aqui, deputada, só não trabalha quem não quer. Quem não quer. Porque emprego tem. Isso graças muito ao nosso setor metalmecânico. Claro, exatamente. Vocês têm o privilégio de ter um setor forte, né, da economia, e que é um setor forte do PIB do estado do Rio Grande do Sul, não é? Então, isso obviamente que ajuda por demais a cidade de Ibirubá. Agora, por outro lado também, né, Guto? Tu diz uma coisa que ontem o secretário Lindo, que é meu companheiro, inclusive, de partido, é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, né, de Ibirubá, e ele dizia lá na nossa audiência, nós estamos tendo necessidade de melhorar e qualificar ainda mais a nossa força de trabalho. Porque, obviamente, ele dizia ontem, não sei se você estava ali ainda, André, quando ele disse que ele teve uma reunião essa semana ainda com o alto empresariado aí das indústrias, das empresas aqui metalmecânica da região e da cidade, que estão trazendo maquinários ultrapotentes e que muitos deles acabam, muitas vezes, ocupando a vaga de muita gente também, né? Mas exigindo, inclusive, que quem vai operar tenha alta qualificação. Sim. E aí ele dizia, nós temos que estar sempre atento a isso. E é verdade, porque daí é um outro nível de exigência, né, ao poder público local. Verdade. Que ele esteja atento, né? Bom, vocês têm aqui hoje a oportunidade de ter o Instituto Federal, que oferece 3, 4 cursos aí de universitários, não é? Eu vou sair daqui, inclusive vou ali visitar.
o IFE aqui de Ibirubá. Lamentavelmente, o IFE não oferece a escola técnica, né? No ensino médio técnico, exatamente para esse público. Porque nós temos, com os institutos federais, tivemos também a possibilidade de oferecer o curso técnico para o educando da EJA. Eles têm um programa que agora eles não querem mais chamar de programa, né? Os reitores dos IFES no Rio Grande do Sul. Mas era o PRO-EJA, né? Um programa de atenção técnica, de formação técnica para os educandos da EJA, aqueles que não conseguiram fazer a formação. Então, eles fazem, concomitante à formação do ensino médio, já saem de lá preparados tecnicamente, né? Com a força de trabalho preparada, tecnicamente. E aí tem, por exemplo, lá em Pelotas, onde eu estive, lá tem um curso de metal mecânico. Em nível médio, nível técnico, né? Então isso é uma coisa que nós podemos pleitear, inclusive, aqui para o Instituto Federal, porque ele vai articular com a demanda e com a necessidade, né, do município. Eu até vou falar isso ainda com o secretário Lindo no dia de hoje, se conseguir encontrar o prefeito também, que a gente faça uma batalha em direção a isso. Buscar junto, né, ao Instituto Federal, que tem um assento aqui, buscar, né, a perspectiva de abrir cursos, né, desta área da formação técnica metal-mecânica para esse que não tem oportunidade, Guto, tu entende? Porque tu veja, ontem eles diziam para nós, são mais de 300 alunos que a gente tem hoje na EJA, entre a rede municipal e estadual, aqui no município de Ibirubá, contando aí nível fundamental, né, modalidade fundamental e médio. Então, o IFE pode. Mas, então, tem muita coisa que dá para melhorar ainda mais. Eu tenho muito orgulho de falar da minha terra, por onde vou, conto isso. E tu tens razão em dizer. A comunidade, obviamente, às vezes, a gente se deixa dominar muito pelo tema da crise. É verdade que existe uma crise, ela é real. Em alguns municípios ela está sendo mais forte do que outros. Vocês aqui estão conseguindo responder, na minha opinião, a esta crise que nós estamos vivendo de uma forma mais adequada. Estávamos mais preparados para segurar esse tsunami que o país está vivendo, né? Vamos ter agora, daqui a um mês, inicia aí o processo eleitoral. Hoje estamos na pré-eleição e esperamos que a gente tenha aí as melhores escolhas, né? Para que uma cidade como a nossa possa seguir cada vez mais pujante, né? E servindo de referência para todo o estado do Rio Grande do Sul. Já que a senhora falou em pré, né, para a gente até encerrar a entrevista, sim, seu nome, né? Como pré-candidato para as eleições, está à disposição, mais uma vez. Com certeza, eu estou me colocando, eu tenho dito, Guto, com muita tranquilidade, que eu, quando entrei na vida pública como eleita, não entrei de caso pensado. As coisas aconteceram na minha vida porque eu acho que o universo conspira e ele nos dirige para onde ele acha que tem que nos dirigir. E eu acabei saindo de trás de um quadro de GIS, como professora estadual, eu sou professora da rede pública estadual. A senhora tem o estilo de professor. Sou professora e adoro alfabetizar. Meus pequenos são os meus preferidos. Mas hoje, se eu tivesse que voltar, estaria trabalhando com os adultos na EJA, porque é apaixonante também trabalhar com adultos. Eu vejo, a senhora várias vezes falou que a gente tem a mania de falar o EJA, né? Agora a senhora vem para corrigir a EJA. Pelo jeito é a menina dos seus olhos. Né? Virou. Com certeza, né? Me encantei, me apaixonei. Se tu tem a oportunidade, eu quero ver se faço, se eu fizer, se eu conseguir fazer, eu vou enviar para vocês em primeira mão, né? E quero voltar aqui para dar o resultado dessa comissão, Andrei. E uma das coisas que eu quero fazer, além da publicação, é um pequeno documentário. Então, eu tenho pedido autorização. O Andrei deve ter visto ontem, eu peço autorização em cada audiência para eu poder fazer tomadas, né? Para a gente filmar. Então, a gente filma depoimentos, falas e tal. E a parte dos depoimentos dos alunos é uma coisa impressionante o que tu observa. Então, assim, nós já tivemos audiência e sair todo mundo chorando, porque tu vê a transformação das vidas das pessoas quando tem uma oportunidade, né, única, assim, de ir lá fazer essa formação. Então, assim, de fato, sou uma encantada. Eu te digo, estou concorrendo, né? Eu nunca pensei em ser uma figura pública eleita. Estou já há 25 anos eleita. Eu fui eleita em 92 a primeira vez como vereadora, depois em 96 prefeita, reeleita prefeita em 2010, aliás, em 2004. Aí, em 2006, fui eleita deputada a primeira vez, Guto. E já estou no meu terceiro mandato, eu estou encerrando o terceiro. E eu sempre criticava. Quando eu olhava aqueles que eu chamava dos políticos tradicionais, hoje eu acabei virando uma política tradicional, né, uma política profissional. De que esses caras que estão aí 20 anos na Assembleia Legislativa, 20 anos vereador, cara, isso é uma barbaridade, tem que tirar, não sei o quê.
Eu acabei indo por circunstâncias não de vontade pessoal, aquela coisa, mas não tem. Mulheres, somos ainda muito poucas no Brasil. Exato. Né? Nós somos um são menos de 10% no Congresso Nacional, nós somos um pouquinho mais de 10% na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores é uma vergonha a representação feminina, nas prefeituras, então, também é uma vergonha, então... Via de regra, eu não consegui sair depois que eu entrei. Não consegui. E agora, eu já estava indo me aposentar. Eu devo me aposentar no final deste ano, se essa turma que está lá em Brasília, de fato, não acabar com a Previdência, eu devo me aposentar até o final do ano. E aí o pessoal não tem como, Estela. Nesse momento não tem como. Estamos num momento de crise muito grande. Precisamos de mulheres que venham, que sejam altivas, que sejam guerreiras, que coloquem e se disponham a lutar, né, pela nossa gente, que sejam pró-povo e não contra o povo, né? E eu sou, obviamente, acima de tudo, né? Eu tenho um lado, eu tenho uma ideologia, né? Eu não escondo ninguém. Eu sou de um partido hoje que virou a genina política. Não é por acaso que virou a genina política, é muito mais pelos acertos do que pelos erros que o PT paga um preço alto, né? Que tem pago. Eu acho que essa eleição vai ser um pouco melhor para nós do que foi a de 2016. Acho que o PT passa por um processo de recuperação e de restauração. Acho que as pessoas começam a separar o joio do trigo e a ver bem o que tem de positivo e negativo em cada um dos que já passou pelos poderes, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no país. Então, estou me apresentando de novo, né, aqui para minha cidade, e tenho a honra de fazer meus votinhos aqui. Eu sempre brinco com o Westphalen, que é meu colega, né, o Pedro Westphalen, que agora vai a federal. Né? E eu digo para ele, bom, Pedro, vamos fazer uma dobrada lá em Birubá, né? O pessoal do PT não vai gostar muito de dizendo isso, mas fico brincando com ele, porque ele é meu amigo querido, eu gosto muito do Pedro. A gente sempre se deu muito bem. E é outro que também tem uma identificação muito grande. Muito grande, lógico, né? A Silvana Covatti faz muito voto aqui, é minha amigona. E eu digo, tá, Silvana, vou lá buscar um pouquinho na minha terra. Não pensa, eu não sou exatamente uma deputada de Ibirubá, não é? Mas eu tenho uma identidade muito grande, né? Eu dou muita atenção para Ibirubá. Eu tenho me envolvido com as pautas de Ibirubá cada vez mais. Eu tenho trazido outros deputados, quer dizer, o Pimenta, eu já disse, desde sempre é meu parceiro aqui. A deputada Maria do Rosário também tem trabalhado com a gente aqui, né? E o deputado Marco Maia também. E agora o Henrique também está chegando. O Henrique é um deputado que faz aí 3, 4 mil votos em Cruz Alta. Sempre eu dizia, Henrique, tu tem que chegar. O Henrique é meu parceiro de 30 anos de caminhada, né? Eu digo que tu tem que entrar em Birubá, tia, tu passa pela frente de Birubá toda a vida e não entra em Birubá. E ele sempre foi muito consciencioso. Ele dizia, Estela, se eu assumir mais município e não puder atender, eu prefiro não assumir. No momento que eu botar o pé em Birubá, eu tenho que assumir Birubá. E eu tenho que ter perna, não pode. Adianta assumir um monte de município e eu não conseguir atender. E esse ano ele cedeu, entrou, se apaixonou pela minha terra e hoje também é mais um parceiro que a gente está trazendo. Porque Birubá precisa dos deputados que são do partido do prefeito, dos deputados que são do PP, do PMDB, de todo mundo. Quanto mais parcerias, né? melhor. Quanto mais parcerias, melhor para a cidade. Tem uma perguntinha aqui, Guto, para a deputada Estela Farias. O que a senhora acha da omissão na criação do imposto sobre grandes fortunas pela União Federal, enquanto se cobra ICMS de 30% num serviço essencial como energia elétrica? É a pergunta que vem do Alain Oliveira. Deixa eu dizer para o Alain primeiro, assim, eu tenho muitas alegrias do que a gente teve a oportunidade em 12 anos de governo do Lula e Dilma de fazer. Muitas alegrias, né? Eu falava aqui de uma delas, que é o Instituto Federal, que vocês hoje têm o prazer de ter aqui em Birubá, e que nós poderemos ainda fazer muito mais, né? Junto com vocês e junto ao IFE. Agora, eu tenho um lamento muito grande. Eu acho que nós erramos em muitas coisas. Uma das coisas que nós erramos foi de não ter enfrentado esse debate. Né? O presidente Lula, especialmente no seu primeiro mandato, ele tinha muita gordura para queimar. Ele tinha muito crédito da população. E ele tinha que ter enfrentado, e tinha que ter mexido, e tinha que ter constituído um imposto, sim, sobre as grandes fortunas. Deveria ter transformado isso num debate nacional. Eu não tenho dúvida de que se nós transformássemos isso num debate nacional, ou se viermos a transformar, com certeza a população vai estar do nosso lado. Nós temos que usar muito o tema dos referendos, dos plebiscitos no país. A gente não usa isso, nunca usou, mesmo os nossos governos não lançaram mão disso. Tem que lançar. Sim. Tu tem que chamar o povo a opinar e mostrar de fato de que lado está a maioria da população. E eu não tenho nenhuma dúvida que se nós tivermos, porque assim, é um absurdo. Os salários, né, quem é assalariado paga imposto nesse país. Quem não é assalariado, né, quem tem... imagina que imposto de renda, até o nome está errado, né? Que é renda, como é que teu salário é renda?
O meu salário não é renda. O salário de uma deputada é um belo do salário, é verdade. Eu não acho que seja nem maior nem menor. Ele é do tamanho que tem que ser. Tu entende? Mas a gente, quem trabalha somente com o seu salário, quem é um político sério, honrado, honesto, né, como eu, por exemplo, e tantos outros, que vive do salário de deputado, vive apertado. Eu vivo devendo para banco. Cheque especial, cartão de crédito, aquelas coisas. A minha vida não é diferente da maioria da população que está nos ouvindo. Quanto mais se ganha, eu mais pago se gasta. 8 a 9 mil reais de um salário que bruto seria de 25 mil reais, 26 mil de deputado, 8, 9 mil reais por mês de imposto de renda. Tu entende? Isso é justo? Não acho que seja justo. Tu imagina, então. E assim vai todo assalariado. Né? Tu tiver uma rendinha um pouquinho maior, pronto, já te arrebenta uma renda, um salário. Então, tá inverso até o tema, não é renda, tu entende, Guto? É salário. Salário não pode, ele teria que ser, salário não poderia ser taxado, na minha opinião. Sim. Né? Então, a renda, sim. Agora, como que tu vai taxar renda se tu não tem, por exemplo, como taxar renda? O imposto sobre grandes fortunas, aí estaria taxando rendas, né? Rendas. Quem vive de renda? Vive de renda quem não precisa trabalhar. Quem precisa trabalhar, acordar todo dia de manhã, ir para sua empresa e vive do salário, ganha no final do mês, esse é assalariado, ele não tem renda. Portanto, na minha opinião, tinha que haver um outro tipo de cobrança. E, obviamente, que o imposto sobre grandes fortunas ele é vital num país tão desigual quanto o nosso. Deputada, eu venho até contrário a essa situação de criação de imposto. Né? O que tem que se discutir, eu gostaria que a senhora pudesse falar para nós também, o que o Parlamento Gaúcho está fazendo para a redução de custos. Né? Antes de arrecadar mais, precisa se gerir melhor o que está se arrecadando. Né? Na verdade, assim, o parlamento, ele funciona muito, via de regra, de acordo com aquele que está, eu digo, com aquele inquilino que está lá no Palácio Piratini. Né? O inquilino do Palácio Piratini, via de regra, à exceção de quando nós governamos, nas duas oportunidades que nós governamos, nós não tivemos maioria na Assembleia. Né? O Tarso ainda conseguiu compor um pouco melhor e a gente teve mais tranquilidade, eu diria, na gestão do Tarso, na relação legislativo com o executivo. Mas, via de regra, quem está lá, o inquilino do Palácio Piratini, o governador que está governando, via de regra, ele tem uma maioria. Sim. Né? Especialmente aqueles que nós somos oponentes, né? Agora estamos, mais uma vez, pela 4ª vez, tendo o governo né, comandado pelo PMDB, agora MDB, né? Eles voltaram a usar a sigla MDB, tiraram o P de partido. E aí eles comandam a política. E aí quem dá as cartas são eles. E a Assembleia acaba, né, eu diria assim, na sua maioria, dominada pela política que vem do Palácio Piratini. Então, tu acaba não tendo iniciativas. Quando tu tem iniciativas, elas são abafadas, tu não consegue tramitá-las, tu não consegue fazê-las andar dentro da Assembleia. Hoje nós temos dito o seguinte, inclusive para toda a população, e a gente está numa guerra muito grande em função de muitas coisas. Tem muita coisa errada. Nós condenamos de cabo a rabo esse governo Sartori. Achamos que ele foi... na verdade, achamos que ele é o governo que vai entrar para a história do Rio Grande do Sul como o pior governo de todos os tempos. E a gente tem números que comprovam isso. Em todas as áreas, ele foi o pior governo. Né? Entrará para a história do Estado do Rio Grande do Sul como o pior governo. E a gente tem dialogado muito, especialmente com os servidores públicos, que estão aí já há 31 meses, né, com salários em atraso, parcelados, particular, especialmente os salários da Brigada Militar e do Magistério, que são os menores salários ainda, né, de todo o Estado, que é uma coisa absolutamente danosa. Então, eles vêm muitas vezes buscar em nós algum tipo de socorro e a gente mostra claramente. Eles dizem, tem um projeto nosso, que nem agora. Os servidores do judiciário, servidores, não é os juízes, os servidores, funcionários, aqueles que estão nos baixos escalões lá, dos fóruns, né, dos cartórios e tal, e do Poder Judiciário. Os servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, que tem em média salários que variam de R$ 2.500 a R$ 3.000, que são salários pequenos, modestos, eles tinham direito a receber uma reposição salarial, porque os seus poderes são independentes do Executivo. O Executivo fez essa opção. Não, mas foi vocês que deixaram o Estado quebrado, é por isso que o Sartori não está pagando. Até ontem eu vi ali na Edmundo Rever alguns me dizendo isso.
Digo, não vem com essa história. Porque nós também governamos, e eu fui secretário da administração do governador Tarso Genro. Tá? Então eu sei do que eu estou falando, porque eu sentava diariamente à mesa do governador, né, com a Secretaria Estadual da Fazenda, e negociando diretamente com todas as categorias de servidores públicos. Não atrasamos um dia o salário de ninguém. Demos reposição para todas as categorias, né? Pelo menos a reposição inflacionária, todas receberam, e algumas, que são as de mais baixa renda, como era o Magistério e a Brigada Militar, receberam, inclusive, acima da inflação. Ah, mas isso quebrou o Estado. Jamais. O governador Tarso era aquele obcecado em buscar recursos. Todo o recurso para investimento do Estado do Rio Grande do Sul não saiu dos cofres do Estado. O recurso para investimento foi buscado fora. Era recurso do governo federal, recurso externo, e o recurso do caixa era usado, sim, praticamente só para pagar a folha de pagamento. Sim. Os investimentos na saúde e na própria educação eram recursos que foram captados fora. E é isso que nós dissemos, quer dizer, há um problema sério no governo Sartori, na minha opinião, que ele tem duas vertentes. Uma, a incapacidade de gestão mesmo. Né? Há uma estupidez do ponto de vista da gestão, de fazer gestão. Né? Escolheu pessoas que não conhecem a gestão pública, que não dominam. E a outra, que se junta com essa, é um desejo, sim, por exemplo, é uma descrença no papel do Estado. Ele não acredita no serviço público, ele não acredita na educação pública, não acredita na segurança pública, na saúde pública. E aí o que ele faz? Ele vai diminuindo, encurtando, com a desculpa de que o Estado está quebrado, mas isso serve para duas coisas. Serve para alimentar aquilo que ele acredita, que é uma política que nós chamamos, né, da liberal, neoliberal, do Estado mínimo. O Estado tem que ser bem pequenininho, bem pequenininho. Quando ele enxuga o Estado, automaticamente ele faz o quê? Aquilo que também lhe serve. Transfere renda, transfere receita para a iniciativa privada, para terceiros. O que mais tem crescido no Estado do Rio Grande do Sul é a saúde privada, nesses últimos 3 anos e meio. O que mais tem crescido no Estado do Rio Grande do Sul é a educação privada. O que mais tem... Tu entende? Então não pode, tá entendendo? Então nós somos frontalmente contrários a este modelo de gestão dele, que na nossa opinião é fracassado, e eu tenho convicção de que as urnas demonstrarão isso. Então é muito difícil, tu entende? Quando tu diz assim a pergunta assim, mas qual é a iniciativa para reduzir impostos ao invés de aumentar? Né? Nós agora vamos novamente reapresentar o nosso programa de governo com a nossa pré-candidatura. Hoje ainda haverá um debate da FAMURS, agora à tarde, às 14 horas, lá no Dante Baroni. Vai haver o primeiro grande debate dos candidatos, dos pré-candidatos, né, a governador, pela FAMURS, pela Federação de Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós vamos estar tendo a primeira oportunidade de apresentar para o Estado o nosso programa de governo. Estamos trabalhando nele, né, na perspectiva de demonstrar, sim, que há como tu fazer uma gestão muito melhor do que tu já tem. Porque efetivamente nós fizemos, viu? Eu falo eu diria assim, com humildade, mas da experiência de quem governou a cidade mais pobre do Estado do Rio Grande do Sul, o menor PIB per capita do Estado. Uma das maiores populações, nós somos 230 mil habitantes, na época eu fui prefeita, éramos 220 mil habitantes, e tínhamos a menor renda, e seguimos tendo a menor renda per capita do Estado do Rio Grande do Sul. E eu saí de lá com 80% de aprovação. Eu peguei uma cidade com 6 unidades de saúde e entregamos com 17. Né? Com 25 escolas caindo aos pedaços, que não tinha nem refeitório, que tinham patente, na década de 90. Entregamos todas as escolas reformadas. E da onde que eu arrumei dinheiro? E era governo Fernando Henrique Cardoso, que dava pinico para os prefeitos, a gente ia lá, de chapeuzinho na mão e voltava zerado de lá toda a vida, em Brasília. E era Antônio Brito. Eu tive a sorte, né, de ter 2 anos do governo o Olívio. O Olívio foi eleito governador em 98, então eu ainda tive a sorte de pegar 2 anos de gestão dele, né? E ali foi que nos ajudamos um pouquinho também na área da saúde e tal. Mas dá para fazer. E nós somos experts em fazer isso, tu entende? Em pegar um estado quebrado, em pegar não sei o quê, e reerguer com quase nada. Né? Com muita experiência, com muita capacidade, com muito desejo. E sempre que tu fizer para a maioria da população, Andrei, por mais que às vezes a classe média alta, né, o patronato olhe para nós, sempre que nós fizermos para a maioria da população, automaticamente vai responder na melhoria de vida deles. Reflete para todos. Reflete para todos. Eu agradeço a deputada Estela Farias Ibirubense. 3 satisfações, né, Guto, que temos hoje aqui. Recebeu a deputada estadual nos nossos estúdios aqui da Rádio Cidade FM. Uma mulher, que é sempre bom a gente ter uma mulher que seja uma líder, né, em nosso meio, e uma ibirubense nata. É um prazer enorme, gente. Muito obrigada, viu, Guto? Muito obrigada, Andrei.
Sucesso a vocês, vida longa, Rádio Cultura, tudo que a gente puder fazer para você. Aliás, Rádio Cidade, né? Cidade. Que ela é uma rádio comunitária e, portanto, ela pode receber subvenções culturais. Pode. Apoio cultural. E a nossa Assembleia e tudo que a gente puder fazer também para transmitir o valor da Rádio Cidade, nós estaremos levando o nome de vocês para lá também, tá? Um grande abraço a vocês. Sucesso para a senhora. Muito obrigado. Muito bem, gente. 9 horas da manhã, 22 minutos.